queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva a todos. Estudaremos nesta oportunidade a passagem evangélica contida no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 18 a 22, que são relativas aos desafios do discipulado. Antes, porém, devemos elevar o nosso pensamento a Deus e ao Cristo e pedir permissão para dar por iniciados os nossos trabalhos, que possamos penetrar no sentido profundo deste ensinamento, ainda que com as nossas dificuldades de compreensão. Ajuda-nos, Mestre, para que possamos entender cada vez melhor e cada vez mais iluminemos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos com as suas lições. Que assim seja. O trecho que estudaremos nesta oportunidade é o seguinte: Jesus, vendo a turba, multidão ao seu redor, ordenou que partissem para o outro lado. Um escriba, aproximando-se, lhe disse: Mestre, eu te seguirei aonde fores. Jesus, porém, lhe diz: As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Outro dos seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Jesus, porém, lhe diz: Segue-me e deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos. O primeiro ponto que observamos é que o primeiro homem que se dirigia a Jesus, prometendo segui-lo, era um escriba. Aprendemos com a notícia histórica trazida na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, que os escribas, à época de Jesus, eram os doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Desta informação, podemos supor que este primeiro interlocutor do Cristo certamente não era um homem mal posicionado na sociedade do seu tempo. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm toca e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O mestre certamente queria deixar claro para aquele escriba que a decisão de segui-lo não poderia ser vã e envolvia menor ênfase nos bens e posições do mundo e maior apreço aos valores do espírito. Neste sentido, conforme anotou Joana de Ângeles no capítulo 7 do livro Plenitude, Jesus demonstrava o seu desapego total a todas as coisas que sobrecarregam a criatura de tensão, de inquietação. Nesta perspectiva, um dos desafios daquele que pretende seguir o Cristo é dar de si mesmo, em vez de dar apenas dos bens que detém provisoriamente, conforme nos diz a benfeitora espiritual no capítulo 8 da mesma obra. Jesus não tinha uma pedra para reclinar a cabeça, embora as aves do céu tivessem os seus ninhos e as feras os seus covis, porque, para ele, uma só coisa era importante: dar-se. No mundo de coisas que valem o que se lhes atribui, já não tem valor real. Podemos lembrar que o Messias, muitas vezes, além dos seus ensinos, exercitava a caridade dando de si mesmo, por meio das curas que praticava. Interessante sobre este ponto é o comentário do codificador no item 9 do capítulo 15 de A Gênese. De todos os fatos que dão testemunho do poder de Jesus, os mais numerosos são, não há contestar, as curas. Queria ele provar dessa forma que o verdadeiro poder é o daquele que faz o bem, que o seu objetivo era ser útil e não satisfazer a curiosidade dos indiferentes, por meio de coisas extraordinárias. Aliviando os sofrimentos, prendia a si as criaturas pelo coração e fazia prosélitos convertidos mais numerosos e sinceros, do que se apenas os maravilhasse com espetáculos para os olhos. Nesta mesma linha de entendimento, o Espírito Emmanuel, ao comentar Atos, capítulo 20, versículo 35, que diz:
é mais bem-aventurado dar do que receber. Ele comenta no capítulo 117 do livro Fonte Viva e menciona que, em geral, quando as pessoas pensam no ato de dar, sempre se recordam da palavra dinheiro, mas não devemos esquecer os bens espirituais que, irradiados de nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno de nossos passos. No último parágrafo da mensagem, ele nos recomenda o seguinte: cede ao próximo algo mais que o dinheiro de que possas dispor. Dá também teu interesse afetivo, tua saúde, tua alegria e teu tempo, e, em verdade, entrarás na posse dos sublimes dons do amor, do equilíbrio, da felicidade e da paz, hoje e amanhã, neste mundo e na vida eterna. Ou seja, Emmanuel, com base no versículo estudado, nos ensina que devemos não dar só aquilo que detemos provisoriamente pela posição que ocupamos no mundo, mas devemos dar aquilo que realmente temos ou que devemos adquirir, que são os bens espirituais da bondade, da gentileza, do perdão, do bom exemplo, bens estes que não se gastam por serem oferecidos ao próximo. Em um segundo momento do trecho estudado, um homem, apontado como discípulo de Jesus, disse que, antes de segui-lo, pretendia enterrar o Pai. O Cristo, então, respondeu: segue-me e deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos. O codificador estudou a mesma lição de Jesus, mas anotada no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. Ele estudou no capítulo 23 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Estranha Moral, pois este capítulo dizia respeito àquelas passagens do Novo Testamento que pareciam ter sido mal anotadas, mal compreendidas ou mal traduzidas, pois não pareciam corresponder, ao menos na superfície, ao ensino do Cristo. Voltando ao nosso tema, observamos que, numa primeira leitura, poderia parecer que Jesus estava repreendendo um homem que estava querendo cumprir um dever piedoso de filho. Porém, uma análise mais profunda deste trecho nos permite perceber o verdadeiro sentido da lição ministrada por Jesus. Devemos lembrar, neste ponto, que o Mestre tinha o poder da dupla vista e, por este motivo, podia penetrar os pensamentos daqueles com quem dialogava e perceber quais eram seus verdadeiros sentimentos e intenções. Assim, Jesus certamente percebeu que o sepultamento do Pai era um pretexto, um meio de aquele homem esquivar-se a responsabilidade de seguir o Evangelho. No capítulo 11 da obra Jesus e Atualidade, Joana de Ângeles analisa os possíveis motivos que teriam levado o homem a utilizar o enterro do pai como justificativa. Primeiramente, a autora espiritual aponta que o homem poderia querer estar presente ao velório do pai para se mostrar como filho cuidadoso e fiel, merecedor da herança que lhe teria sido deixada. Desta maneira, ele não estaria movido pelo amor, mas por um interesse mesquinho. Joana de Ângeles, então, sobre tal possibilidade, nos diz o seguinte: os bens materiais, não obstante possuam utilidade, favorecendo o conforto, o progresso, a paz entre os homens, quando forem bem distribuídos, são, às vezes, de outra forma, algemas cruéis que aprisionam as criaturas e que, transitando, passando de mãos, são coisas mortas, que não merecem preferência ante as verdades eternas. A autora espiritual, depois, menciona o fato de que este homem poderia ser um rapaz ainda jovem, que talvez ainda não estivesse disposto a renunciar aos gozos da juventude. Quanto a este ponto, Joana de Ângeles anotou o seguinte:
Os gozos materiais são cadeias muito vigorosas que jugulam, dominam os homens às paixões primitivas, que deveriam superar a benefício próprio, mas que, quase sempre, os levam à decomposição moral, à morte dos ideais libertadores. A hesitação do jovem, segundo Joana de Ângeles, ainda poderia ser proveniente de um medo de assumir as responsabilidades que lhe caberiam como discípulo de Jesus. No que diz respeito a tal hipótese, a autora espiritual fez a seguinte anotação: o medo de assumir compromissos graves impede o desenvolvimento intelecto-moral do indivíduo, mantendo-o estacionado na rotina despreocupada e monótona do seu dia a dia. O convite de Jesus faz-se acompanhar de um programa intenso, iniciando-se na renovação íntima para melhor e prosseguindo na ação construtiva do bem em toda parte. O medo é fator dissolvente da individualidade humana, responsável por graves desastres que poderiam ser evitados. Por fim, ainda que o rapaz estivesse verdadeiramente motivado pelo sentimento filial, Joana de Ângeles alerta que qualquer pessoa poderia sepultar o pai do jovem homem, mas ninguém poderia encarregar-se da iluminação deste. Jesus era a oportunidade única daquele homem. Essa oportunidade ele não soube aproveitá-la, pois foi enterrar o pai e não voltou. Desse modo, Jesus não estava censurando o rapaz porque este queria enterrar o pai, mas, em verdade, como ele estava percebendo a hesitação do jovem em segui-lo, o mestre aproveitou para ministrar uma lição, cujo sentido é bem elucidado por Allan Kardec na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, citado anteriormente. O Cristo queria deixar claro que a vida espiritual é a vida normal do espírito, sendo passageira a vida terrestre. Aprendemos com a doutrina espírita que o corpo é uma veste que o espírito utiliza temporariamente para progredir na vida material. Mas, uma vez liberto pela morte, o espírito retorna à sua verdadeira vida. O respeito que se tem a uma pessoa desencarnada não é ao corpo que este deixou, mas ao espírito com as qualidades que este espírito tinha. Ou seja, em essência, Jesus queria explicitar que não devemos nos preocupar exageradamente com a matéria transitória, mas sim que devemos cultivar os valores do espírito: bondade, caridade, amor ao próximo, perdão. Valores estes que nos garantirão posições cada vez melhores no retorno à pátria espiritual. Para complementar a lição exposta, pontuamos que Emmanuel, com base no estudo de João, capítulo 10, versículo 10, que diz: eu vim para que tenha vida e a tenham em abundância, escreveu uma mensagem Existimos, que está no livro Palavras de Vida Eterna. E nesta mensagem ele elucidou que ter vida é diferente de simplesmente existir, pois a vida é a experiência digna da imortalidade. Neste sentido, podemos perceber que estar vivo, segundo tal acepção, é o oposto dos mortos a que se refere Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 22. Como anotou Emmanuel na mensagem Acorda e Ajuda, em que comentou justamente este último versículo, o instrutor espiritual nos ensina que Jesus não recomendou que se deixasse aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, mas sim aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. E nos alerta que, entre essas duas situações, cadáveres e dos mortos, existe uma grande diferença, pois o cadáver é carne sem vida, e enquanto o morto
é alguém que se ausenta da vida. Assim, Emmanuel esclarece que os mortos são aqueles que se afastam da experiência comum da ajuda ao próximo, por existirem tão somente com base nos valores egoístas, orgulhosos ou vaidosos que escolheram para si próprios. O benfeitor, então, nos recomenda que devemos buscar sair de nós mesmos e nos interessarmos pela dor do vizinho, pelas angústias dos nossos irmãos, que devemos ir além da esfera do eu. A mensagem é encerrada, então, com os seguintes parágrafos. Cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós. Recordemos, desse modo, o ensinamento do Cristo. Se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura, na relação das tuas obras de caridade. Mas, tratando-se da jornada espiritual, deixa sempre aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Ou seja, com a lição de deixar os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, aprendemos que não devemos nos deter demais nas situações, dores e problemas, prazeres e gozos da vida material, mas devemos antes cultivar os valores do espírito, modificando-as nós mesmos pela prática do amor ao próximo, da caridade. Para encerrar o nosso estudo de hoje, gostaríamos de recontar um dos lindos casos de Chico Xavier. Certo dia, Chico estava se dirigindo de charrete para uma fazenda, quando encontrou o companheiro Flaviano, que lhe deu notícia de que o antigo patrão de Chico, o Sr. Juca, havia falecido na miséria, sem ter mesmo o que comer. Chico indagou quando seria o enterro, e Flaviano disse que o falecido poderia ser enterrado a qualquer momento como indigente. Chico então solicitou ao companheiro que fosse até a casa onde o Sr. Juca desencarnou e pedisse para esperarem um pouco, pois Chico tentaria providenciar recursos para a compra de um caixão, mesmo barato. Chico elevou o pensamento a Jesus, pedindo orientação para as providências que iria tomar. Senhor, trata-se de meu ex-patrão, a quem tanto devo, que me socorreu nos momentos mais angustiosos, que me deu emprego com o qual socorri minha família, que tanto sofreu por minha causa, que eu lhe pague, em parte, a gratidão que lhe devo. Ajude-me, Senhor. Chico, então, tirou o chapéu da cabeça e o colocou de copa para baixo, como se fosse uma sacola, e passou a bater de porta em porta para pedir esmola que lhe permitisse comprar o caixão para o antigo patrão. A notícia logo se espalhou pela cidade de Pedro Leopoldo, onde Chico morava. Em um certo momento, Chico se deparou com um pobre cego, muito conhecido neste município, que cedeu as esmolas que havia conseguido em 2 dias para ajudar o Chico a realizar o enterro. Chico viu os olhos do homem cego cheios de lágrimas e se comoveu ainda mais. Chico conseguiu, com o produto das esmolas, realizar o enterro do Sr. Juca. Já era tarde quando retornou para casa. Os irmãos e o pai observavam o Chico, muito enternecidos. Emmanuel apareceu e sorriu para Chico. Naquele dia, Chico pagou uma dívida de gratidão e realizou um belo ato de caridade, com testemunho de humildade, de gratidão e de amor a Jesus. Neste momento, podemos lembrar que Chico Xavier, além do bem realizado naquele dia, viveu uma vida em que não esteve ligado aos valores puramente materiais, mas antes viveu para a prática da caridade, exemplificando-a pelos diversos meios possíveis. Para a nossa reflexão. Neste momento, pedimos permissão ao Mestre Jesus para dar por encerrados os nossos trabalhos
e rogamos que fluidos salutares da espiritualidade superior possam vir até nós para nos ajudar na cura de males físicos, psíquicos e morais. Que assim seja.